do Senhor, eu gostaria de trazer à tona um tema bastante pertinente no mundo atual, que é a respeito da religião. A religião. Quando alguém começa a ter um contato maior com a palavra de Deus e o Espírito Santo atuando naquele coração, essa pessoa vem a compreender aquela palavra e ela toma para si, ela se converte, ela abandona o seu antigo caminho e passa a trilhar, a desejar estar no caminho do Senhor. Então, geralmente vem uma grande dúvida: qual denominação, qual igreja, onde eu devo ir? Eu falo isso porque eu me vi nessa situação. Quando eu me converti, eu fiquei imaginando: Senhor, para onde eu vou? Quase toda rua tem uma denominação, tem uma igreja. E qual seria a igreja correta? Muitas vezes as pessoas têm a ilusão de que Jesus Cristo ele deixou uma igreja, ele deixou algo que nós deveríamos seguir enquanto instituição terrena. Mas quando nós passamos a meditar na palavra dele, nós observamos que a igreja não é mais o templo, que a igreja não é mais aquela casa de alvenaria que a gente frequenta, que a gente se reúne com os irmãos. Porém, a igreja somos nós. Então, eu e você, nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas e as denominações? As denominações eu vejo da seguinte forma: é importante que, como cristã e cristão, nós tenhamos o compromisso de procurarmos a verdade. E a verdade, ela está em Jesus Cristo. A verdade, ela está na Bíblia. Então, a partir desse momento em que nós temos essa responsabilidade para nós podemos analisar as denominações e congregar naquela denominação em que a gente acredita que perante a palavra de Deus ela está mais coerente. Infelizmente, irmãos, eu não sei se isso é pessimismo da minha parte, mas eu não acredito que exista nenhuma denominação que ela esteja 100% coerente com a Bíblia. Existem aquelas que se aproximam mais e aquelas que se afastam mais. Porém, 100% não. E eu creio que o motivo disso seja a liderança humana, né? Visto que são os homens, homens eu digo no sentido assim, homem e mulher, né? Não necessariamente só homem. Mas visto que são os homens que estão na liderança terrena dessas denominações, começam a acontecer os erros, as heresias, as distorções, as manipulações de textos para atingir os seus objetivos. Então, assim, isso é da falha humana. Isso daí é algo que nós estamos suscetíveis. Porém, a palavra de Deus, aqui em Tiago, no capítulo 1, versículos 26 e 27, diz algo muito importante para que a gente venha refletir. No versículo 26 diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. No versículo 27 diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Pelo que eu vejo, quando eu leio e medito aqui na palavra do Senhor, várias vezes é repreendido a religiosidade. Nós vemos os fariseus que conheciam a lei, conheciam a palavra escrita, porém eles
eram como sepulcros caiados, como Jesus mesmo os chamou, né? Por fora eram pessoas que passavam um ar de santidade, passavam um ar de austeridade, de obediência a Deus, por suas vestes, pelo seu modo de andar, pelo seu modo de falar, por conhecer a palavra de Deus. Porém, no seu interior, eles estavam corrompidos. Isso é triste e é disso que nós devemos fugir, do fariseísmo, da religiosidade exacerbada. A religião, como todos nós sabemos, e muitas vezes enchemos nossa boca para falar, ela não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, não é a religião, certo? Porém, muitas vezes a gente coloca a religião acima do patamar que ela deveria estar. Quantas vezes a gente não olha para o irmão e a gente pensa, nossa, mas o irmão ele está numa prática errada, o irmão está em pecado, o irmão está indo por um caminho inverso. E se a gente for olhar à luz da Bíblia, às vezes nada disso está acontecendo. O irmão não está em pecado, o irmão não está indo em caminho inverso, o irmão não está errando. Porém, pela doutrina de homens, das denominações que a gente frequenta, às vezes a gente vem a julgar e a acreditar que aquilo ali é errado, sendo que na Bíblia não diz que é errado. Este é um grande perigo da religiosidade, quando a gente passa a colocar a doutrina de homens no mesmo patamar, no mesmo nível da doutrina bíblica. Nós devemos separar o que é de Deus e o que é do homem e dar valor de forma correspondente, né? O valor que a gente dá às coisas de Deus, com certeza, é diferente e é maior que o valor que a gente deve dar às coisas dos homens, que são passageiras, que são doutrinas que no decorrer do tempo mudam. E a palavra de Deus não, a doutrina de Deus ela não muda jamais. E quando fala no versículo 27 que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, eu te pergunto, órfãos e viúvas em suas tribulações, em suas dificuldades, quantas vezes você procurou saber se aquela pessoa da sua rua, da sua comunidade, que está viúva ou viúvo, se ele está passando por necessidade, né, se está precisando de alguma coisa? E às vezes essa necessidade ela não se restringe ao plano material, né? Nem sempre, quando eu falo isso, nem sempre é em relação a precisar de alimentação, a precisar de um remédio, de alguma coisa que precise de dinheiro. Às vezes sim, claro. Mas outras vezes nós encontramos a situação em que o viúvo ou a viúva, eles estão passando por tribulações, no sentido assim, preocupação com a família, estresse, solidão, às vezes não tem condições físicas para ir na igreja, como a gente chama, né, que igreja no sentido popular de falar, não tem condições de ir até aquele templo e fica assim à mercê, fica dia após dia sozinho, só imaginando coisas, às vezes não sabe ler, às vezes tem problema de visão, não consegue ler a palavra de Deus. A televisão, nós sabemos que nem sempre a programação, ou quase nunca a programação é edificante. Eu particularmente não assisto, né? Não sou contra quem assiste de forma nenhuma, porém eu não assisto porque eu não encontro programação que me edifique. Quando eu encontrar, com certeza eu vou assistir, mas por enquanto eu não assisto. E nós poderíamos ir até lá, conversar com eles, né, ler a palavra de Deus, falar o que acontece na vizinhança, dar uma atenção. Então, assim, ter esse comprometimento, ter
esse interesse para com o próximo, principalmente os órfãos e as viúvas, que estão numa situação mais delicada que a nossa, isso constitui-se a religião pura, imaculada, que Deus deseja que nós pratiquemos. E também guardar-se da corrupção do mundo. Esse guardar-se da corrupção do mundo, ele traz um significado amplo. Amplo é a gente diferenciar, o que é do mundo, o que é do maligno e o que é de Deus. Então, assim, a gente não se corromper, que a nossa pureza ela seja preservada, que nós nos guardemos para Deus, que nós não nos deixemos levar pelas ilusões dessa vida que é tão passageira, que nós preservemos tudo aquilo que Deus, em sua palavra, Ele vem exortando para que nós continuemos nesse caminho, que a gente tenha pureza de coração, que a gente procure a santidade, que a gente faça o bem ao próximo, que a gente perdoe os nossos inimigos, que a gente ore pelos nossos inimigos, pelos nossos amigos também, que a gente evangelizar da forma que é pedida, tá, gente? Evangelizar não necessariamente dizendo, olhe, vá para a igreja A ou a igreja B, que é a igreja certa, não. Olhe, Jesus é quem salva, Jesus, Ele te ama, a palavra dele fala isso, e começa evangelizando da forma que agrada a Deus, sem religiosidade. Então, menos religiosidade, menos denominações na mente e mais Cristo. Eu espero que esta palavra ela seja útil para você, como ela está sendo útil para mim. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, esta rica oportunidade de falar mais sobre a palavra santa dele, e que os irmãos continuem orando, eu peço de forma continuada, para que o Espírito Santo ele vá guiando este trabalho, porque em momento algum eu quero que as minhas palavras elas se sobressaiam, porém eu quero que Deus, ele através deste canal, ele venha nos trazer, ele venha nos mostrar a verdade, que nós consigamos nos libertar das mentiras, das ilusões e chegar mais próximo dele. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.